Senhoras deputadas, senhores deputados, prezado deputado Joaquim Noronha, que nesse momento preside a sessão, eu queria aqui retomar, dialogando inclusive com os deputados que me precederam, sobre água, ou sobre a falta da água. Só que eu queria, deputado Wellington Landim, enfrentar esse problema da estiagem e da escassez hídrica, de uma crise hídrica que existe hoje no Brasil. E, de fato, vemos, não só nós, do Nordeste, do semiárido nordestino, o problema da crise hídrica. Hoje, São Paulo e Rio vivenciam também uma crise de desabastecimento. Eu queria, deputados, deputadas, enfrentar essa questão a partir de um outro ponto de vista, de uma outra concepção. Por quê? Os cearenses e as cearenses que nos assistem agora pela Assembleia, pela TV Assembleia, que nos escutam pela Rádio Assembleia, estão muito acostumados a ouvir, sobretudo da gestão pública, que o problema da água é da falta de chuva. Há pouco o deputado Wellington Landim aqui falava da experiência de Israel. Ele, inclusive, citou, sabe disso, que lá visitou, Israel tem uma média pluviométrica menor do que 50% da nossa média. Nós temos uma média aqui de 800 milímetros. Claro, com algumas regiões com 400 milímetros, mas temos uma média de 800 milímetros. Portanto, se é verdade que nós estamos no semiárido, estamos, 90% do território cearense estão em semiárido, é verdade que há escassez pluviométrica, mas o problema da falta d'água, sobretudo para o mais pobre, não se deve exclusivamente à escassez da chuva. Mas eu queria trazer aqui a questão da gestão do recurso hídrico. Quais são as opções de gestão que este modelo neoliberal, impulsionado pelos governos, tem realizado, deputada? Veja só, água é direito humano, inclusive consagrado nos tratados internacionais de direitos humanos. A Assembleia das Nações Unidas, de 2010, consagra o direito à água potável como um direito humano, porque sem água potável não há vida, não há condições de subsistência humana. A Organização Mundial de Saúde determina, deputados e deputadas cearenses, que para a pessoa ter o mínimo de saúde, ela tem que ter 117 litros por dia. O cearense não abusa muito. O consumo humano no Ceará está na faixa de 128 litros por dia, ou seja, o cearense consome apenas 10 litros por dia acima do básico determinado pela Organização Mundial de Saúde. Agora, vejam só, é porque tem muita gente, deve ser por isso que está faltando água. Aí a gente pega os dados da vazão outorgada pela COGER. Aí a gente vê que o abastecimento humano ele é responsável por não mais que 17% da vazão outorgada, deputados. Que a agricultura irrigada ela está consumindo mais de 70%. Eu vou repetir, porque esse dado é escandaloso. E aí a gente vai entender porque está faltando água lá em Crateús, porque está faltando água lá nos Inhamuns. Porque, você imagina, se as bacias estão interligadas, se houve um avanço na infraestrutura hídrica, por que Porque, por exemplo, agora, lá na adutora de Engate Rápido, que está sendo feita em Crateús, que vai tirar a água do Araras, o Araras está com 9% da água, mas está vazando mais de 800 litros por segundo. O Banabuiú, nosso terceiro maior reservatório, o maior daquela região, está vazando 7 mil litros por segundo. Aí você imagina, para onde é que está indo essa água? Será que está indo para abastecimento humano, para a pequena agricultura, para a agricultura familiar e camponesa, para a agroecologia, para a criação de animais na pequena propriedade? Não, senhores e senhoras. Nós somos vítimas de um modelo perverso e cruel que transformou a água, que era direito e natureza, meio ambiente, em mercadoria. Os meus avós paternos, lá de Amontada,
Minha avó e meu avô materno nasceram em Camusim, mas se criaram lá no Acaraú. Eles, deputado Roberto Mesquita, não conheceram água como mercadoria. Água não era mercadoria. Esse sistema neoliberal, perverso, transforma a água em mercadoria. E os governos, sucessivamente, em nome de um pretenso crescimento econômico, que foi mascarado como desenvolvimento, porque crescimento e desenvolvimento são coisas completamente diferentes. Uma economia pode crescer, e isso não quer dizer desenvolvimento humano e social, pois foi o que aconteceu aqui no Ceará. Mais de 70% da vazão outorgada pela COGÉ é para a agricultura irrigada. Será que o pequeno agricultor, ele se beneficia da transnacional da agricultura irrigada? Não. Não é estranho, cearense, você que agora nos assiste, que exatamente no ano que nós sofremos, o terceiro ano de seca, agora, 2014, a fruticultura irrigada, deputado Moisés, bata recorde de exportação? Deputada Silvana, deputado Moisés, exportar fruta é exportar água. E é uma cadeia produtiva que ela é, sobretudo, concentradora de riqueza. Ela concentra terra, ela concentra riqueza, ela utiliza de muita água, utilizando-se, inclusive, de tecnologias de gestão dessa água que são perdulárias. Até hoje, em pleno século XXI, onde o mundo inteiro tem utilizado outras técnicas, inclusive de irrigação, ainda se utiliza a arcaica técnica de irrigação por inundação, aqui no Ceará. Quem trabalha com água sabe que isso é, no caso do Ceará, fazer irrigação por inundação é criminoso. Porque você amplia muito a utilização de um sumo natural, que é a água. Mas, além disso, além de uma vazão outorgada para a agricultura irrigada muito grande... eu gostaria de uma parte. Ok. Eu tenho uma outra questão. Qual seja a da questão da indústria. Deputado, o senhor deixava tirar só uma dúvida que eu acho que... Pois não, deputado. Deixa eu só dar esse dado do término da vazão, que eu terminar os dados. Eu estou utilizando dados, deputados, todos oficiais. Para não achar que eu estou fazendo aqui uma bravata. Não, todos sabem que eu sou da oposição a este governo, faço oposição a este modelo, mas eu faço uma oposição, sobretudo, baseada em fatos e dados concretos, na crítica, sobretudo, técnico-política, porque não há política sem técnica, a esse modelo. A Lei Nacional de Recursos Hídricos, o deputado Carlos Matos sabe disso, determina as prioridades. Prioridade número 1 é o abastecimento humano, depois a descendentação animal, a produção agropecuária, depois a indústria, depois o lazer. Pois na arquitetura da outorga hoje, feita por estes governos atuais, que, em nome de um crescimento e da utilização de técnicas de gestão inapropriadas, eu repito, nós estamos utilizando tecnologias e técnicas de gestão absolutamente inapropriadas para simplesmente ampliar a concentração de riqueza de alguns poucos. Vou dar um exemplo. No caso da indústria, ela está recebendo 11% da outorga da COGÉ. 11%. Portanto, você tem primeiro a agricultura irrigada, depois a indústria, vai depois aí o abastecimento humano. E aí você vê, por exemplo, como é insustentável o modelo que foi impulsionado nos últimos 30 anos no Ceará. Disseram que era muito importante ter termoelétrica, que era muito importante ter refinaria, que era muito importante ter siderúrgica. Eu pergunto à sociedade cearense, você sabia que a termoelétrica consome 993 litros de água por segundo? Você sabia que a refinaria, se estivesse construída, estaria hoje consumindo 1.000 litros de água por segundo? Você sabia que a siderúrgica, quando estiver em plena operação, vai consumir 1.500 litros de água por segundo? Portanto, que o complexo industrial e portuário do Pecém, sozinho, ele vai consumir a mesma coisa que todos os seres humanos da região metropolitana de Fortaleza. 5 metros cúbicos por segundo. Portanto, nós estamos impulsionando pelo governo, nós não, o governo está impulsionando um modelo que é um
um modelo que é absolutamente desigual, concentrador de riqueza, e ele gera uma desigualdade a mais perversa. Sabe por quê? Porque ele coloca o grande industrial, o grande investidor, competindo pela água. Sabe com quem? Com o pequeno agricultor, com a pequena comunidade, com o trabalhador rural. Nessa disputa entre Davi e Golias, lamentavelmente, quem está levando a melhor tem sido Golias, e não Davi, porque quem tem recebido a outorga da nossa água tem sido sucessivamente o grande poder econômico. Eu repito, em nome do crescimento econômico, que não gera desenvolvimento, não se pode tudo, não se pode destruir a natureza, não se pode destruir as pessoas, não se pode, deputados e deputadas, negar às pessoas acesso à água. Eu ando o Ceará inteiro, né? Não há uma única região que nós não andemos. Lá na montada do meu pai, o deputado Roberto Mesquita sabe isso, que está tomando água do Mici, a água está apodrecida. Lá em Tauá, do deputado Odilon, do deputado Aldir, que estavam aqui, a água também, altos níveis de eutrofização. Portanto, nós temos um problema da gestão da quantidade e da gestão da qualidade. Aí entra um terceiro elemento aqui no meu pronunciamento, qual seja, a da gestão da qualidade. É impossível falar de água se a gente não fala, por exemplo, da ampliação da necessidade do tratamento de esgoto. E nós temos ainda 2/3 do Ceará sem cobertura de tratamento de esgoto, o que amplia a contaminação, a poluição, a eutrofização dessa água. Segundo, é absurdo que em algumas regiões do Ceará, como o Vale do Jaguaribe, o Cariri, exista ainda pulverização aérea de agrotóxicos. Ou seja, o avião sai despejando veneno, sobretudo sobre os nossos mananciais, as nossas fontes. Terceiro, ainda em relação à qualidade, a questão do desperdício. Nós temos sobretudo no meio urbano, ainda infraestrutura arcaica que amplia o desperdício. O desperdício em Fortaleza, do abastecimento humano, se conta entre 25% e 35%. Portanto, nós temos problema da gestão da quantidade, problema da gestão da qualidade. E aí vem a política. Esse ano completam-se 100 anos da seca do 15. Esse ano completam-se 140 anos que Rodolfo Teófilo escreveu A Fome e a Violência. Impressionante, quando a gente lê, a gente percebe na história do Ceará que a política, o andar de cima, as elites políticas sempre acenaram ao mais pobre com uma obra redentora. O Açude do Cedro, no século XIX, o Oroz, na primeira metade do século XX, o Castanhão, na segunda metade do século XX. Nós não somos contra o avanço correto, sustentável, tecnologicamente adequado, socialmente discutido e democrático do investimento na infraestrutura hídrica. Nós somos favoráveis, inclusive, a tecnologias de baixo custo, democráticas, as barragens subterrâneas, as cisternas para abastecimento humano, as cisternas de calçadão, essas pequenos barramentos. No caso do Castanhão, nós éramos favoráveis ao barramento na cota 70, e não na cota 100, como ele foi feito. Na cota 70. Quem se lembra? Eu era muito jovem, mas eu me lembro, inclusive, do debate, que os movimentos propunham o Castanhão na cota 70. Mas sabe qual é a nossa discordância? E já me encerrando o nosso pronunciamento, é a saída engenheril. Que a engenharia vai resolver o problema da gestão. Eu sou gestor de políticas sociais. Eu sou servidor público federal desta carreira. Nós aprendemos uma coisa na gestão de políticas sociais, que talvez seja a gestão mais difícil, é gerenciar a política social. Toda política tem que ter legitimidade, financiamento, capacidade técnica de execução. Legitimidade é o seguinte: nós temos que decidir a política com o povo, com a sociedade em favor da maioria. Tem que ter financiamento, finalizando. Tem que ter financiamento, mas tem que ter capacidade. Só que a capacidade, ela não é abstrata. A capacidade, ela tem que obedecer intenções políticas. E as intenções políticas que foram feitas no Ceará foram intenções de concentrar a riqueza. Nós não podíamos, como esta Assembleia fez, ter dado 50% de desconto na tarifa da água da MPX Energia. Isto é criminoso. Como é que lá no Tauá, lá nos Inhamuns, lá no Sertão Central,
O homem do campo fica sabendo, toma conhecimento que tem uma lei estadual que dá 50% de desconto da tarifa da Coger a um empreendimento do amigo do rei. Isso não é republicano, isso é monárquico. É o amigo do rei que recebe 50% de desconto da tarifa. 1.000 litros de água por segundo. 1.000 litros, 6% da água do Ceará para um único empreendimento. Deputado Renato Roseno, não havendo os demais oradores do segundo expediente presentes, eu dou por encerrado o segundo expediente e passamos ao tempo de liderança, onde Vossa Excelência é o primeiro inscrito pela liderança do PSOL. Vossa Excelência disporá de 10 minutos. Ok. Obrigado, presidente. Portanto, é absolutamente indignante o trato politiqueiro que a água recebeu no estado do Ceará. Eu vou repetir, é politiqueiro. Desde o século XIX que se acena ao sertanejo, que o problema dele é um problema de uma obra redentora. Não há obra redentora. Não há. Ou a gente enfrenta a complexidade do problema na sua inteireza, e aí entra gestão da qualidade, gestão da quantidade, outras intenções que não seja a concentração da riqueza, tratar a água como natureza e como direito, ou então a gente não vai resolver o problema da água. A gente vai ficar... Porque, vejam só, aí eu estava falando, né, teve o Castanhão como obra redentora, depois o Canal da Integração, o Canal do Trabalhador, tem até livro, O Homem que Fez um Rio, né, relativo ao governador Ciro Gomes, depois o Canal da Integração, agora o Cinturão das Águas que está parado, a transposição. Ou seja, a todo ciclo político corresponde uma obra hídrica. Qual vai ser depois do Cinturão? Vai ser outra transposição do Tapajós, por exemplo? Portanto, nós queremos enfrentar aqui a questão da estiagem a partir de uma outra concepção. Uma concepção técnico-política que coloque o abastecimento humano, as pequenas comunidades, os agricultores camponeses, a agroecologia, a agricultura familiar, o abastecimento humano em primeiro lugar. Não vai ter água para todo mundo, não vai ter água para térmica, para refinaria, para siderúrgica, a refinaria nem, no caso, já foi postergada. Nem vai ter água para as pessoas. Portanto, nós temos que fazer as opções. E aí, senhores deputados, senhoras deputadas, é necessário que cada um que senta nessas cadeiras diga de que lado está. Porque vai ter um momento que vai dizer o seguinte, olha, a água vai para a grande indústria, para a agroindústria fazer irrigação por inundação, para um agronegócio que faz pulverização aérea e contamina as nossas nascentes, ou vai para a população. A população está prestando atenção. Por isso que, ao contrário de simplesmente fazer um apelo arcaico em torno da infraestrutura, como se o problema fosse só de engenharia civil, respeitando, obviamente, aqui o saber da engenharia civil, nós estamos propondo que essa casa faça um apelo, uma campanha, uma iniciativa de água para quem precisa. Nós temos lado. O nosso lado é da agricultura familiar e camponesa, é do pequeno produtor, do pequeno agricultor, é do povo, da gente, dos seres humanos que hoje já estão tendo racionamento, mesmo que não decretado. Esse é um problema ambiental e social, um problema de meio ambiente, um problema de direitos humanos. Portanto, senhores deputados, senhoras deputadas, a gente não pode viver o 15 2.0. Não podemos viver o 15 2.0. O segundo 15, em que a escassez ela não é tratada na sua complexidade, em que os dados não são revelados para a população. Será que o povo sabe que 77% está indo para a agricultura irrigada e 11% para a indústria e que ele fica com o resto da água do Ceará? Será que ele sabe que esses empreendimentos que geram pouco emprego, porque são muito automatizados, né? Por exemplo, a refinaria, deputado Wellington Landim, fiquei aqui escutando na primeira semana sobre a refinaria. Para cada litro de gasolina produzido, consome-se 2,5 litros de água. 2,5 litros de água. Vossa Excelência pediu uma parte, não sei se o senhor vai me conceder. Então,
deputado Carlos Matos. O que eu estou colocando é o seguinte: nós temos que enfrentar o problema da gestão da qualidade e gestão da quantidade. Deputado Carlos Matos. Deputado Rosendo, eu primeiro parabenizo esse tema que o senhor traz da gestão das águas. Eu acho que esse tema é por demais importante, mas nós não podemos também dividir a sociedade como se tivesse que ficar um de um lado, outro do outro. Se nós abastecêssemos para consumo humano toda a população do Ceará, sobraria água. A questão não é essa, não é... Tem problema de gestão. A questão é de gestão. Tem problema de então, gestão. Como o senhor coloca, parece que está se tirando para a indústria ou para a agricultura irrigada aquela água que seria para consumo humano. Eu acho que, em primeiro lugar, nós temos que entender que a água ela é uma riqueza limitada no estado do Ceará. Esse é o ponto que o senhor coloca com toda a razão. E dentro desse limite, nós temos que ter gestão para priorizar. Estando assegurado, nós, a partir da água, nós temos que priorizar o impacto social, em primeiro lugar, e, em segundo lugar, o impacto econômico. E, dentro do impacto econômico, priorizar o que gera mais impacto social. Então, realmente, o senhor tem razão nesse ponto, mas não precisa nós nos dividirmos como parlamentares. Acho muito importante esse tema que o senhor coloca, e nós deveríamos, então, dar essa contribuição. Um século depois, muito se fez. Hoje, o Ceará de hoje não é o Ceará de ontem. O Ceará, em 20 anos, foi dobrada a sua capacidade hídrica. O Ceará de hoje já não tem programas como o Seguro Safra, que o senhor é especialista, eu não sabia, e o parabenizo, que é um tema importantíssimo de gestão de políticas públicas, e o senhor sabe o impacto que teve o Seguro Safra sobre as populações do interior. Obrigado. Então, acho que realmente esse tema da gestão hídrica ela é importante, e esse foi o foco do meu trabalho como secretário de Agricultura no estado do Ceará. O senhor sabe, deputado Carlos Matos, eu agradeço a sua parte, que política é fazer opção. E tem opções que são inconciliáveis. Vejam só, será que é correto? Vamos pensar, o problema é que o pensamento é de curto prazo e é um pensamento que não enfrenta o modelo econômico capitalista. Porque esse modelo econômico ele está trazendo indústria suja para esse canto do planeta. E nós estamos recebendo indústria suja, que são consumidoras em larga escala de energia e de água. Será que a nossa vocação econômica era trazer grandes empreendimentos industriais com largo impacto ambiental, com pouquíssimo impacto na geração de empregos, porque são automatizados, e com grande capacidade de consumo de água? Veja só, se a verdade que a infraestrutura hídrica ela ampliou-se, por outro lado, a demanda de água foi decuplicada nesses últimos 20 anos, mas não foi porque o povo está tomando mais água, está tomando mais banho, porque, inclusive, é injusto, deputado Carlos Felipe, que lá no sertão, a pessoa que está regulando a água, até para escovar os dentes, para fazer comida, já viu os bichos tudo morrer, ela seja culpada agora de dizer que ela tem que economizar mais. Ela olha para a televisão e vê o gestor dizendo que você tem que economizar mais. E por que o gestor não diz para a grande indústria, para o agronegócio? Portanto, é necessário ter lado, é necessário fazer opções. Não foi falta de aviso. Não foi falta de aviso. A FUNSEMI já dizia há muito tempo que este modelo, a climatologia da UES já dizia há muito tempo, ou seja, não dá para dizer que nós éramos cegos. Os movimentos sociais, a articulação do semiárido, o Fórum em Defesa das Águas já dizia há muito tempo, não adianta gastar dinheiro do povo para trazer investimentos econômicos que vão solapar a oferta hídrica. Foram feitas opções equivocadas no passado, e nós não podemos aqui, de forma cega, continuar fazendo as mesmas opções. É necessário, portanto, ter altivez, coragem, mas, sobretudo, determinação política para dizer que a nossa vocação econômica não pode ser essa vocação de atrair indústrias do século XIX. Quando eu saio por aí, às vezes para dar palestra, para conversar, quando eu fico olhando os temas econômicos em debate, às vezes em outros países, eu fico pensando, nossa, a agenda no Ceará é consumir carvão mineral e muita água. Consumir carvão mineral e muita água com o dinheiro do povo.
com o dinheiro do povo. 50% de abatimento para a água da termoelétrica, grandes investimentos na esteira de carvão mineral lá do PECEM, o próprio PECEM, e eu fico pensando, termino, ouvindo o deputado Carlos Felipe nesse último minuto, inclusive, deputado Carlos Felipe, agradeço a cessão do espaço aqui que Vossa Excelência nos fez. Gostaria de parabenizá-lo pela demonstração de conhecimento da realidade da seca do Estado do Ceará hoje, e gostaria apenas de pontuar algumas informações. Como é do conhecimento público, o Ceará ele concentrou renda até o ano de 2004. Até o ano de 2004. Depois ele passou por um período de desconcentração de renda, com base no economista indiano, que determinou o índice que a gente chama de índice Gini. Que isso vem reduzindo. Hoje, as políticas públicas elas têm demonstrado a melhoria nesse aspecto. Com relação ao controle da água, é importante, o deputado falou, ter lado mesmo. Tem que ter lado. A mesa dará mais 1 minuto para concluir. No momento que nós vivemos, o lado mais importante, realmente é o abastecimento humano e, sobretudo, o pequeno agricultor familiar. Sem dúvida, eu acho que aqui fica bem claro isso. Agora, nós temos que entender também que o ser humano ele bebe e ele come. Sim. Né? Então, nós, em anos, é claro, normais, em eventos normais, eu acho que ninguém pode deixar também de compreender, como bem falou o deputado Carlos Matos, essa preocupação também com a questão da irrigação. Com relação ao controle da água, no nosso município, ele é como é em todo o estado do Ceará, os comitês de bacia, que eu tenho certeza que o deputado Rosino conhece. Conheço demais, conheço a legislação hídrica. Os comitês de bacia... No caso do Ceará, é uma das legislações mais avançadas do Estado. Exatamente. O Rio de Janeiro agora está discutindo, deputado Carlos Felipe, uma legislação hídrica que nós aqui já temos uma legislação hídrica há muito tempo. O deputado Bruno meu colega advogado, sabe disso. Agora que o Rio de Janeiro está discutindo legislação hídrica. Verdade. E aqui nós, para conhecimento de alguns, acho que a maioria... Conclua, Excelência. Concluindo, a maioria já sabe, o comitê de bacia ele é composto pelos usuários, pelo poder público, que indica uma pessoa, e pela sociedade civil, que são sindicatos, ONGs. Então, na verdade, isso é empoderamento da sociedade na decisão do uso dessa água. Então, nós precisamos aumentar esse empoderamento, deputado Roberto Roseno, para que realmente as decisões, de fato, aconteçam na fala e na prática. Ok, obrigado, deputado Carlos Felipe. Terminando aqui, peço a leniência de Vossa Excelência, senhor presidente, para dizer só 2 coisas em relação ao que o deputado Carlos Felipe disse. Primeiro, renda não é riqueza. Há uma diferença fundamental entre renda e riqueza. A distribuição funcional de riqueza, que é um conceito econômico importante, medida pelo IBGE, diz que nós hoje concentramos mais riqueza no Ceará do que em relação a 59. A medição entre 59 e 2009, repito, renda não é riqueza. Riqueza é propriedade, acesso à riqueza. Eu posso lhe dar, inclusive, os dados, porque o tempo aqui não nos permite. E ainda utilizando o IBGE para dizer como o modelo é ruim, este modelo é ruim. Os senhores sabem que o Brasil inteiro, as pequenas e médias cidades estão crescendo economicamente, não no Ceará. A última medição do IBGE, você vê o seguinte, que 6 municípios do Ceará, Fortaleza, Caucaia, Maracanaú, Sobral, Juazeiro, estão recebendo, têm 60% do PIB do Ceará. Isso porque há vários municípios, deputado Roberto Mesquita, deputado Silvano, que estão esvaziando. Nós temos 75 municípios. Bem... 75 municípios hoje estão tendo crescimento negativo. O povo está indo embora. E, entre outras coisas, porque não tem acesso à água e à riqueza. Portanto, essa Assembleia tem que ter lado. Água para quem precisa.